Já foram feitas então as folhas neste desenho aqui, nessa toalha de rosto, e o passarinho aqui no cantinho com um stencil. Então eu vou pintar agora esta rosa. Esta rosa vai predominar a cor amarela, tá? Que eu vou colocar. Ó, então o passarinho já tá feito. Vou agora então vou fazer essa rosa amarela, tá? Então, como é que eu vou fazer esta rosa? Eu vou fazer de uma forma um pouquinho diferente como eu faço. Eu vou fazer um sombreado nela, tá? Com a cor amarela, como eu quero que predomine o amarelo e branco, na verdade, né? Que é assim, ó. Já vou fazendo a cor amarela, tá? Aqui assim também. Eu já passei o diluente, por isso que ela tá com uma cor um pouquinho mais forte. Esse é o amarelo que eu estou usando, o amarelo canário, tá? É o amarelo canário. Então eu vou usando aqui um pouquinho desse amarelo para fazer então esta rosa. Observe. Então eu vou sombrear um pouquinho esta rosa com este amarelo canário aqui, ó. Procurando não apagar o risco que eu tenho. Eu tenho um risco aqui. Procurando não apagar. Eu puxo a rosa sempre bem aqui no cantinho para que a minha mão não atrapalhe, né? Que não desfoque a câmera, tá? O foco, né? Então eu faço assim, olha só. Passei o amarelo aqui assim, né? Nessas partes aqui assim, ó. Como essa rosa tem bastante detalhes, eu vou fazer essa parte aqui, ó. Vou deixar essas pétalas aqui para depois, tá? Então, assim, ó. Vou usar um pouquinho do amarelo ouro para dar um reforço, então, mais forte, né? Uma profundidade um pouquinho maior nessa questão aqui do amarelo. Então, assim, ó, o amarelo ouro, observe, já estou fazendo aqui. Eu estou com o Pituá da Condor 4620. Eu estou usando ele porque o desenho é grande, então, né, estou aproveitando esse Pituá e vou passar então aqui, estou passando nesta rosa com ele, tá? Observe que assim, aqui assim também eu vou passar um pouquinho desse amarelo por cima do risco, para dar uma tonalidade um pouquinho mais forte aqui, de profundidade, assim, tá? Depois a gente coloca as partes mais aqui de baixo. Então, vou fazer primeiro essas partes aqui. Aqui eu quero também fazer uma profundidade aqui assim, com amarelo ouro. E vou usar aqui assim, ó, um pouquinho do púrpura, tá? Porque o púrpura, ele vai me dar uma tonalidade um pouco mais forte e vai fazer um pouquinho mais a profundidade dessa minha rosa. Que é assim, ó. Observe. Vou, misturo com a outra tinta de cima. Tô dando um pouquinho mais forte. Depois vai vir o branco, né? Fazendo os cortes dessa rosa. Tá? Então, o púrpura, tô dando essa profundidade dessa rosa aqui. Essa é a cor que eu tô usando. Assim, tá? Dando uma pisadinha aqui assim com a mesma cor púrpura. Não tem problema nenhum. Que assim ajuda a dar uma profundidade também nesta parte aqui. Assim. Então agora vou misturar bem as duas cores. Observem. Aqui assim, usando também. Aqui assim também. Só para tirar a tinta do pincel. Muito bem. Então, fiz essa forma. Agora, eu vou pegar o branco, tá? Que está aqui o branco, a minha cor aqui, ó. E vou fazer, então, os cortes desta rosa, tá? Vou iniciar, vou tirar primeiro esse branco na minha lajota, que eu tenho aqui, ó.
Vou tirar aqui nessa lajota que eu tenho aqui, ó, tá? Vou colocar aqui o branco, porque eu gosto de puxar ele, né? Para que fique bem na pontinha do pincel, tá? Então, como é que eu faço? Eu acho que eu já expliquei outras vezes. Eu aqui assim, ó. Vou botar do lado de cá, que vocês vão poder ver melhor. Assim, ó. Eu puxo assim, ó, com o pincel só no cantinho, tá? E vou fazer, então, isso aqui, ó. E misturo, então, as tintas. Faço assim. E vou misturando, né, gente? Então, fica uma dualidade muito grande de separação de cores. Então, tem que misturar sempre uma tinta com a outra. Aqui, ó. Mesclar, como se diz. Assim, ó. Aqui um lado de cá. E sempre procurar cobrir bem o traço. Esse traço aqui, ó. Sempre procurar cobrir bem esse tracinho aqui, ó. E aí eu puxo, né? E vou colocando o branco. Eu quero que a rosa também tenha esse corte branco, então eu tenho que misturar bem com a outra tinta. Com o amarelo. Ó. Aqui no meio. Fazer o corte assim. Mas eu quero mesclar. Tem vários vídeos no meu canal já. Como é que eu pinto as rosas, como é que eu faço esses cortes, sempre mostrando bem explicadinho como é que a gente faz as rosas. E eu sei que tem pessoas que estão acompanhando muito esse canal e que já estão fazendo suas pinturas em casa. Isso me deixa muito feliz, porque o objetivo do canal é ensinar isso, né? Como a pandemia não possibilitou a gente uns encontros presenciais, então isso aqui ajuda muito, né, as pessoas fazerem por casa, tá? Por casa, aprenderem então um dom, né? Desenvolver um dom, que é o dom da pintura. Então tem muitas pessoas que pintam e eu fico bem feliz que as pessoas mandam notícias de que estão aprendendo pintura. Então aqui, ó, fazendo essa outra pétala aqui, ó, misturando bem as tintas aqui. O próprio canal já tem esse nome, né, gente? Porque é objetivo. E é uma das coisas que eu destaco muito nas minhas alunas, é a questão da mistura das cores. Nunca deixar, assim, uma dualidade muito forte, porque a natureza, ela mescla muito. Então, sempre colocando no possível, né, essa mescla de cores. Então, agora eu vou fazer aqui um pouquinho, vou botar um pouquinho do meu diluente aqui nesse meu branco. Eu quero fazer a parte, então, do meio agora, tá? Aqui na rosa. Tô lavando o meu pincel para ficar bem limpinho, para poder fazer o corte agora nessa parte do meio. Que é assim, ó. Que é assim. Então, vocês observem que a gente vai fazendo o corte da rosa desta forma, tá? Vou pegar um pouquinho do meu amarelo canário e destacar um pouquinho mais essa parte aqui, ó. Que é assim. Tá? E vou mesclar com esse meu branquinho aqui, ó. O branco, tá? Ele é uma tinta em que o tecido suga muito. Vocês devem perceber quando vocês pintam que às vezes tem que reforçar
a cor branca quando se está pintando, né, no tecido. Porque ela acho que é próprio da tinta branca. Então, depois, se precisar um reforço, dar uma nova pincelada nessas rosas, vocês fazem isso, tá? Se verem que ficou um pouquinho apagada, não tem problema, certo? Então, agora eu vou passar aqui nessa parte aqui embaixo, depois eu vou fazer mesclando, tá? Aqui assim. Observe. Aqui assim também, ó. Aqui assim, deixa eu ver um corte aqui, ó. Mas aqui assim também. E aqui eu faço, então, misturo. Faço a junção das cores, né? Do branco com o amarelo. Vou misturando assim, até ficar acabando em zero. Assim. Vou pegar meu pincel que eu tenho menorzinho aqui, ó, que eu quero fazer esse corte aqui desse branco. Aqui assim, ó. Eu tenho um pincel um pouquinho menor. Que a rosa tem esse corte também, né? Aqui assim. E aqui também. Um corte. Uma pétala virada, como a gente fala. Depois eu venho e dou uma reforçada nessa cor aqui, tá, gente? Porque geralmente os cortes da rosa são de bastante destaque. Então a gente aproveita e faz depois então aqui bem destacadinho o branco. Assim. Pronto. Agora nós vamos fazer então a outra parte de baixo. Tá? Então eu vou novamente pegar o amarelo canário, colocando aqui assim, junto com o amarelo ouro, dando esse reforço, né? Essa profundidade. Aqui, ó. Eu não vou com amarelo até as pontas, porque eu quero que o branco, né, pegue essas pontas aqui. Então, eu tô fazendo assim, ó.
fazer a parte branca, né? Pegar um pouquinho aqui do branco, colocar na minha tarjetinha aqui. Isso. E vou fazer então o que falta aqui do branquinho. Esse lado aqui assim. Sempre, gente, reforço muito, sempre bem em cima do pontilhado. O risco fica muito visível dessa forma, dessa técnica que eu uso. Por isso tem que cobrir bem, né, o pontilhado para que possa ficar bem feitinha o acabamento das pinturas. Então, isso em qualquer técnica que se usa para tirar riscos, tá? Qualquer técnica a gente tem que usar dessa forma. Então, aqui assim eu vou reforçar esse risco aqui, ó, fazendo aqui assim, ali. Vou usar, fazendo agora aqui assim na parte de baixo. Observe que eu faço o contorninho e eu já mesclo, né, com o amarelo, ó. Passo aqui assim, ó, tá? Não deixa aqui, já puxo assim, ó. E a cor fica bem bonita, a pétala fica bem detalhada, fica bem legal, ó. Passo aqui assim, ó. Passo aqui assim, tá? Vou fazer um detalhe aqui, num risco aqui assim, único, tá? Aqui assim, outro aqui assim, ó. Certo? Esse aqui eu deixo mais grossinho, para ficar mais um detalhe de uma pétala. Então, para o lado de cá agora, fazendo aqui assim. Observe como é que eu falo sempre, bem em cima do risco, tá? Tá bem visível esse nosso vídeo. Aqui assim. Colocando aqui assim. O próprio corte eu faço aqui com esse pincel aqui, que é o número 6 lixado, tá? Não precisa usar um pincel fininho para vocês fazerem esse corte grande aqui. Só se for detalhes como esse aqui pequenininho, ou esse aqui, ó. Aí tem que usar um pincel um pouquinho menor. Mas se não, com esse pincel grande aqui, dá pra gente fazer bem bonito, fica os cortes. Então, estamos pintando a nossa rosa amarela, tá? Nessa toalha de rosto, rosa, cor de rosa, né? Um rosa chá, bem bonita a toalha. Ela tem uma trama bem legal. Então, estamos pintando essa toalha aqui. Assim, ó. Agora com o meu pincel fininho que eu tenho aqui, vou fazer então esse detalhe. Essa partezinha aqui assim, ó. Que é uma pétala da rosa, né, que fica viradinha. Observe. Fica essa pétala assim. Essa aqui também vem pra cá assim.
Aqui assim, vou dar um reforço já nessa aqui, ó. A rosa geralmente já tem uma boca, a boca aqui, mas ela forma tipo uma taça, né? Que dá um pouquinho mais o contorno da rosa. Só reforçar esse contorno aqui, então. Assim. Então, está feita a nossa rosa amarela, tá, gente? Eu vou só depois dar um reforço aqui, quando secar, quando secar mais o branco, eu vou dar um reforço nessas duas pétalas aqui, ó, que estão dobradas, para ficar um pouquinho mais forte a cor branca. Certo, pessoal? Então, terminamos a rosa amarela, nós vamos fazer agora essa rosa que está aqui do lado, que é uma rosa deitada, virada, que eu vou dar uma cor um pouquinho mais forte com o amarelo. Vou trabalhar com o amarelo ouro e com o laranja, ok? Então, nós vamos agora pintar esta rosa que está virada. Estou aqui com a cor laranja, tá? Vou usar a cor laranja, o amarelo ouro, tá? E para fazer a parte mais clarinha, vou usar um pouquinho do amarelo canário, que eu já usei na outra rosa, e um pouquinho do branco, tá? Então, vou fazer essa parte aqui laranjada, que é a parte que mostra, né, a pétala virada, a pétala de trás, assim. Parte mais forte que eu tenho. Vou fazer com um pouquinho mais forte. Vou misturar o amarelo e o ouro já. Aqui assim, ó. Aqui assim. Não coloquei o diluente ainda, tá? Tô com essas cores somente aqui. Misturando bem essas tintas. Pra não haver uma separação grande, né? Das duas cores. Vou colocar agora aqui o amarelo canário, como para fazer o corte. Então, aqui assim, puxando para cá. Essa rosa vai ficar um pouquinho mais forte do que a outra. A outra eu usei bastante o branco no amarelo. Essa aqui eu vou usar o amarelo na cor mais forte. Assim, ó. E misturar bem essas cores aqui, né, gente? Fazendo bem os cantinhos dela, tá? Mistura. Assim, certo? Então agora eu vou pegar um pincel um pouquinho mais fininho, porque ela tem umas dobrinhas aqui, ó. Então eu vou pegar aqui assim, ó, o laranja, tá? Ela vem nessa partezinha aqui assim, ó. Tem que cuidar bem os detalhes aqui, porque ele é uma rosa que tem uns detalhes pequenos, então tem que cuidar muito nessa questão. Tô usando o laranja aqui assim, usar o laranja aqui do outro lado também. E já vou pegar também o meu amarelo ouro para fazer essa mescla aqui. Eu tô usando as duas cores, né? Para profundidade, o amarelo ouro e o laranja. Então, botando aqui as duas cores. Aqui assim também. Aqui assim, amarelo ouro e o laranja. Depois vocês vão ver que quando eu for fazer as outras cores, vai ficar diferente, tá? Então, aqui assim, ó, fazer um puxadinho aqui assim com o pincel. Depois aqui vai virar a cor mais clarinha, tá? Então, aqui assim eu vou fazer também nessa parte de cá. O pincel já está sujo de laranja, tô com amarelo ouro, então.
Assim. Tem que cuidar muito desses detalhes, porque quando a rosa tem detalhes pequenos, né, então a gente tem que ficar bem atenta. Que assim, ó. Mesclar aqui, ó, essas duas cores. Tô com amarelo ouro. Aqui assim. Usar um pouquinho do laranja para fazer uma gotinha de nada, nem gota, é pinguinho, né? Para fazer essa marcação aqui nessa rosa. Aqui vai vir as outras cores mais fortezinhas. Então, vou colocar aqui assim. Deixa eu pegar a tampinha que é melhor. Aqui. Depois o corte vai vir com o amarelo canário, junto com o branco que eu quero usar. Assim, ó. Observe que eu faço sempre uma mescla com o amarelo ouro e o laranja, tá, gente? Porque esta rosa eu quero que predomine um pouquinho mais forte do que a outra que eu pintei. Que já está postado ali no canal, né? Que estamos fazendo juntas, então. Primeiro fiz a rosa amarela com branco e agora então tô fazendo a cor mais alaranjada. Que assim. Na verdade, ela não foi postada, ela está sendo postada junto nesse vídeo, a rosa amarela. O que foi postado antes foi as folhas, na parte 1, como pintar folhas passo a passo, e o passarinho com stencil. Então, vocês podem observar no guia de cores, que tem somente essas duas rosas que eu estou postando hoje. O passarinho não tem, porque eu digo assim, ó, vale a criatividade depois. Vocês podem colocar qualquer passarinho, tá? Que vocês têm ali, vou pintar a mão livre. Se vocês não querem fazer o passarinho que está ali, vocês podem fazer uma borboleta. Pode fazer um outro desenho, não tem problema. Podem puxar com um botão de rosa. Por isso que às vezes eu deixo livre no molde, para que também vocês possam criar a partir dele. Pessoal, quem ainda não se inscreveu no canal, tá? Se inscrevam. Vamos fazer esse canal chegar a 1000 inscritos, que é a nossa meta. Deixem o seu like, tá? Vamos incentivar o canal. Vamos incentivar que ele tem um objetivo muito bonito, que é a questão do ensino, né? O ensino à distância. Com a pandemia, muitas das minhas alunas não puderam vir presencial. Então, foi uma forma sugerida até por elas, que pudesse dar online. E eu gostei da ideia. Achei interessante. E então, vamos fazer online. Aqui eu já estou usando o amarelo canário, tá? Pode observar. A cor já é mais clarinha. Tô fazendo por enquanto com esse pincel mais grosso, depois eu vou pegar o fininho para fazer só os detalhezinhos que ele tem. Porque tem detalhe nessa rosa. São detalhes bem pequenos e importantes para dar assim um bom acabamento e também
mostrar bem como é que é a rosa. Tô só pintando as partes mais grossas, observe, eu faço assim, ó. Já pego o pincel filete e vou fazendo, então, esses risquinhos aqui para dar um bom acabamento. Observe, ó. Principalmente quando tem essas pontas aqui, ó, que é a rosa virada. Tem que ter um pincelzinho mais delicado pra gente poder fazer essas partes aqui. Não adianta, gente. Observe. Essa aqui é o contorninho da parte da rosa, né, que fica virada. Então, ó. Aí eu pego meu outro pincel aqui e faço assim. Assim, tá, pessoal? Então, com o pincel filete, eu reforço aqui essa parte aqui da rosa. Assim, tá? Então, para esse outro lado aqui, desse aqui que também tem a folha dobrada, que assim. Daí fica bem detalhadinho. Os detalhes são super importantes numa rosa, gente. Olha só, eles vão dando contorno, né? Vão definindo a rosa. Aqui na parte de cá também tem. Tô fazendo com o filetezinho, o pincel filete, para poder atingir bem o que eu quero fazer. Assim, ó. Se alguém tem alguma dúvida, que não consegue entender direito, pode mandar mensagens, pode escrever ali nas mensagens do canal. Procuro responder todas as mensagens, gente, todas, tá? A gente tá cuidando. Eu e a minha equipe, a gente procura cuidar esses detalhes. Eu vou deixar assim, porque a tinta, ela suga muito, o tecido suga muito a tinta clara. Então, como ele é um tecido rosa, de cor rosa, né? Rosa chá, ela vai ainda desaparecer um pouco essa cor aqui. Então, eu vou deixar assim, ó. Porque ela vai ficar mais clarinha depois. Sempre quando vocês pintam, se precisar de algum reforço, depois da pintura, vocês façam isso, tá, gente? E a pintura, quem ainda não se aventurou em pintar, se aventurem. Vocês vão perceber que é uma maravilha. A gente se sente muito bem mesmo pintando, sabe? Porque a gente desenvolve um dom e o belo, né, também ajuda na autoestima. Tá, pessoal? Então, fazer essa outra parte aqui. Tô usando o amarelo canário para fazer esses cortes, não usei o branco. Pensei em usar o branco, mas não vi que o amarelo canário deu um corte legal na rosa, então não usei. Ó, por cima da assim, ó. Sempre, gente, sempre misturem bem as tintas, tá? Não deixem uma separação muito forte, a não ser aqui, porque pede, tá? Porque é uma pétala virada, mas aqui, ó, onde vocês têm, não deixem fazer essa separação. Aqui estou usando o amarelo ouro, assim, ó, da pétala nova, um pouquinho do laranja, essa parte de baixo aqui assim, ó.
Aqui assim tem o verdinho, né? Faz parte da flor. Vou colocar aqui assim também um pouco do laranja já. Vou fazer essas 3 pétalas que eu tenho aqui. Com o amarelo ouro, mesclando. Aqui também. O verdinho vem por cima, é a última coisa que nós vamos fazer. Vocês viram que eu fiz o cabo aqui, ó, também. E não fiz o cabo que ele vem até aqui, porque primeiro sempre pintar aquilo que está por baixo, no risco, né? Depois a gente pinta o que está por cima, tá? Sempre. Posso até passar por cima aqui desse risco aqui, que é o cabo. Depois o cabo ele é mais forte, ele vai cobrir. Então, esse amarelinho aqui não tem problema nenhum. Assim, ó. Então, amarelo ouro e laranja. E agora eu vou vir com o amarelo canário para fazer então a marcação, né? O corte. Sempre colocando a tinta bem em cima do risco. Estou com o pincel número 6, lixado, da Condor. Esse pincel é um dos pincéis que eu gosto muito para fazer esses desenhos que tem detalhes, tá? Isso é muito importante, vocês terem os pincéis que são bons para pintura, que você se acerta. Eu gosto sempre pincel lixado. Pincel que não são lixados somente para fazer fundo ou para fazer um preenchimento muito grande, que não é detalhista. Não dá pra gente usar se não está lixado. Se encontra em muitas lojas já o pincel lixado. E se não encontrar, aqui no canal tem como é que eu faço o pincel lixado. Tá? Pode procurar no canal que vocês vão encontrar. Olha, misturando essas tintas bem, olha que tá ficando bonita essa rosa deitada aqui, ó. Nossa. Tá ficando bem bonita. Vou fazer um corte aqui assim mais forte. Porque a cor clara, ela também, ela suga bastante. O tecido, né? Suga bastante. Aqui vou fazer aqui assim, ó, um corte aqui assim também. Misturando aqui assim, ó, tá? Aqui assim, ó, vou fazer aqui assim também, ó. Um detalhe. Um corte da rosa. Parte de cá também. Faço um corte. Aqui assim, ó. Posso esparramar um pouquinho mais pra cá. Esfumar mais pra cá. Porque é a parte de trás da rosa, né? Isso, ficou uma rosa bem bonita, gente. Olhando daqui, ela tá muito bonita mesmo, essa rosa. Eu vou pegar o meu pincel, esse aqui, com o amarelo ouro. Vou fazer aqui porque ela tem uma pontinha virada aqui. Então, vou fazer na parte de baixo aqui, ó, um detalhezinho, que é só pra deixar mais fortezinho, que é assim. Isso, só pra misturo com o laranja que tá aqui perto. Assim. Laranja não, é assim com laranja. Esses detalhes, à medida que vocês estão pintando, vocês vão percebendo também, né?
Então tá bem explicadinho aqui no canal. Tem vários riscos meus que eu tô colocando como pintar rosas. Vocês olhem. Tem uma pessoa que diz pra mim assim que ela revê muito os meus vídeos. E já fez pinturas e pinturas bonitas que ficaram. Uma das minhas alunas. Então eu fico muito feliz porque a gente percebe que o canal tá dando resultado, né? Que é o objetivo do canal. Ensino. Ensinar pintura em tecido. À distância, né, gente? Assim, certo? Então agora eu vou pegar como eu usei o verde grama aqui nas folhas, eu vou pegar também o verde grama, aqui, e o pinheiro. Porque eu quero colocar as mesmas cores que eu usei para não ficar um guia de cores muito diferente, tá? Vou pegar o pincelzinho aqui. Então, com o verde grama que eu tenho aqui, ó, verde grama, eu vou fazer os detalhes aqui nessa parte aqui de trás. Nem vou precisar usar o pinheiro, gente. Porque esse aqui está dando uma tonalidade bem legal nessa parte de trás, ó. Quero botar um pouquinho do branco, que é uma cor que eu gosto também de usar bastante para dar uma claridade, dar uma luz, né? Então, observem, ó, que assim tem a parte. Por isso que eu gosto de fazer primeiro aquilo que está por trás do tecido, né? Porque daí a gente pode passar por cima agora para fazer a finalização dessa folha. Assim, ó. Vou usar um pouquinho do branco aqui para fazer um pouquinho a luz dela. Então, eu faço assim. Só para dar um realce, né? Assim, tá? Não preciso fazer muito mais coisas nela, não há necessidade, tá? Essas cores já estão maravilhosas. Deixa eu dar uma olhadinha, eu tô com o verde pântano aqui. Eu usei o verde pântano no fundo aqui, ó, tá? Nesse stencil aqui. Eu usei um pouquinho do pântano. Então não vai ficar uma cor nova pra botar aqui. Porque só tô usando o pântano aqui. Só pra fazer um detalhe de uma sombra aqui nela. Não parece, mas os detalhes fazem a diferença. Assim, ó. Pronto. Só pra fazer aqui fundo um pouquinho mais forte. Ok. E agora, então, como eu fiz com o sépia, né? O sépia, o galho da rosa, vou fazer também agora novamente aqui com o sépia, tá? Aqui assim, ó. E cai aqui assim. Eu fiz um pouquinho mais grossa, tô com o pincel mais grosso, porque o galho da rosa não pode ser tão fininho, né? Até se a gente quiser colocar um detalhezinho assim, ó, que é como se fossem os espinhos, isso é muito importante também. São detalhes, né, gente? Ok. Então, pessoal, finalizamos, então, este nosso desenho, tá? Eu vou pegar a cor aqui, ó, a cor vinho. Eu vou afastar um pouquinho aqui esse... Deixa eu só fechar as tintas aqui, tá? E eu vou afastar um pouquinho a câmera, para vocês visualizarem todo o tecido, toda a pintura. E como eu vou fazer aqui na rosa, quero fazer uns pontinhos, que é na rosa sempre tem às vezes o pólen, né? Então eu quero fazer aqui na rosa e vocês vão ver agora como é que eu vou fazer, tá? Vou pegar a cor vinho, aqui assim, ó, puxar mais pra cá ela, aqui assim, ó, tá? Então tô com a cor vinho aqui, ó,
Vou fazer uns pequenos detalhes aqui na rosa assim, ó. Assim, tá? Vou botar também um pouquinho da cor branca. Gosto muito do branco, porque dá um realce. Assim, só pequenos detalhezinhos, certo, gente? Vou fechar aqui as tintas, vou afastar a câmera para vocês visualizarem, então, como ficou todo o nosso tecido. Gente, quem não se inscreveu no canal, se inscrevam, tá? Se inscrevam, deixem os likes necessários ali para incentivar o canal a crescer, certo? Então, vou afastar a câmera agora. Olhem como é que ficou toda a pintura. Vou virar um pouquinho essa toalha para vocês visualizarem como é que tá a pintura toda. Então, olha aqui, ó. Ai, começou a tremer. Ó, então toda a pintura tá aqui finalizada, certo, gente? Então, bora lá misturando as tintas.